Donald Trump acaba de suspender a ajuda que foi oferecida para a Ucrânia resistir às investidas da Rússia contra o seu território. Com isso, a situação tende a se agravar bastante. Então vamos comentar sobre isso. Já se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí nesse vídeo. Então, de acordo com publicação realizada pelo Jerusalem Post, uma fonte ligada à Casa Branca informou que não será mais oferecida ajuda para a Ucrânia. E com isso, a gente pode entender que não é só uma ajuda financeira, mas a ajuda militar também. Porque o que acontece? A Rússia, ela tem um poder muito mais forte do que da Ucrânia, ela é maior em espaço territorial, maior em relação a forças armadas, maior em relação ao poder bélico, e por que um país tão grande não conseguiu derrotar um país tão pequeno, uma nação tão pequena quanto a Ucrânia? Isso se dá por diversos motivos. O primeiro, um deles, é o fato de que os cidadãos russos, os cidadãos ucranianos, estão altamente empenhados em defender o seu território. Outro ponto é que existem pessoas do mundo todo se alistando para combater a Rússia nesse conflito. Temos o fato de que várias pessoas pelo mundo todo estão fazendo doações em dólar, em diversas moedas, inclusive em até criptomoedas. E também, tá, um dos fatores, não é o único fator, um dos fatores é que o governo americano está injetando dinheiro, soldados e equipamentos para combater a Rússia. Então, digamos que a ajuda dos Estados Unidos é muito grande, é, assim, decisiva, mas não é o único fator, tá? A coisa toda não está sendo feita só com base naquilo que os Estados Unidos forneceu. Mas a não ajuda dos Estados Unidos pode ser um prejuízo muito grande para a Ucrânia. E o que acontece é o seguinte: quem é que está certo, quem é que está errado nessa situação? É bem claro, quem falar diferente disso está mentindo. A Rússia quis invadir um outro território. Quem está certo? A Ucrânia, que está se defendendo. Ponto. Ah, mas não sei o que... É falácia, tá? Então, a pessoa que está sendo agredida, ela apenas está se defendendo, mesmo que ela até avance para dentro do território inimigo. Ela está apenas se defendendo. Com isso, a gente vê um segundo ponto, que é o seguinte: ela está apenas se defendendo e esse conflito já está durando muito tempo. E o Trump, quando entrou para ajudar, a ajuda dele foi a seguinte: qual é a única possibilidade quais são as possibilidades que temos? A gente intensificar esse conflito, aumentar a escala e derrotar a Rússia na base da força, ou podemos derrotar a Rússia na base da conversa. E qual foi a conversa oferecida por Donald Trump? Rússia, se você não encerrar esse conflito, nós vamos meter taxa em tudo quanto é coisa que você possa imaginar, até nas suas cuecas. Vamos isolar você do resto do mundo. Você vai apodrecer financeiramente mais do que você já está. Você que já está desgastada vai quebrar de vez. E a Ucrânia vai continuar resistindo, se você não encerrar esse conflito. Agora, se você encerrar, a gente para as coisas da maneira como estão e depois, quem sabe, mais pra frente, a gente discute esses territórios que você já invadiu. Que até então é um contrato assim meio favorável até para a Rússia, porque eles precisam de um motivo para encerrar esse conflito, já que eles não conseguiram vencer. A única forma da Rússia vencer isso era se eles escalassem para o nível nuclear. Daí, cara, ia ser uma destruição no mundo todo. Seria assim, uma carnificina muito maior do que já está. Então, como é muito arriscado eles escalarem um conflito, tanto para a Rússia, quanto para os Estados Unidos, quanto para a Ucrânia, quanto para o mundo inteiro, o Trump ofereceu essa alternativa e a Rússia falou: quer saber, eu vou nessa mesmo. E duvido que eles aceitariam fazer o que é justo. O que é justo? O que é justo no meio desse caminho, né? O justo seria a Rússia encerrar os ataques, assumir que fez algo errado e pagar
uma indenização trilionária para a Ucrânia. Ainda assim vai compensar as vidas perdidas? Não, não tem dinheiro no mundo, riqueza nenhuma que pague uma alma, que pague a vida de um ser humano. Quanto mais milhares de vidas que foram tomadas. Então esse é o cenário ideal. Rússia encerra, assume que errou, passa por sanções financeiras, paga a multa trilionária para a Ucrânia. Ponto. Putin vai fazer isso? Não. Ele vai fazer alguma coisa intermediária a isso? Não. Qual a única alternativa? Tentar deixar como está. Então, como essa é a única alternativa, no momento viável, né? Existem outras? Existem. Mas para encerrar o conflito ainda esse ano, talvez, essa provavelmente é a única alternativa. Então ele ofereceu isso para o Zelensky. O Zelensky não gostou nem um pouco. Ele não quer isso. Ele quer a alternativa do mundo ideal, do mundo perfeito e maravilhoso, em que a Rússia assume que errou, sofre sanção financeira e devolve os territórios e paga a indenização. Eles não vão fazer isso, tá? Eles não vão fazer isso. E eu acredito que esse é o erro que muita gente acaba caindo, né? O que a gente faz com os bandidos? No mundo ideal deveria existir uma educação de alta qualidade, não deveria faltar nada para ninguém, e daí nem existiriam bandidos. Ô meu amigo, beleza, mas agora na vida real, tá? Na nossa situação aqui, a gente tem uma condição que tem aí centenas, milhares, milhões de pessoas fazendo mal para outras pessoas. Qual é a solução para resolver isso? Entende? Então, como a gente está lidando com a vida real e não apenas com situações hipotéticas, a gente tem que trazer soluções reais. E é mais ou menos aquilo que o Trump colocou. Ele poderia, de alguma maneira, tentar prolongar um pouco essa negociação para oferecer algo um pouco melhor para o lado da Ucrânia? Poderia, mas sim, isso prolongaria o conflito. Então, ele acabou seguindo na linha de encerrar o conflito o mais rápido possível, e esse conflito se encerra pelo lado da Rússia, não pelo lado da Ucrânia, porque foi a Rússia que começou tudo. Então, a ideia do Trump, agora eu estou entrando no campo das suposições, é fazer o necessário para encerrar o conflito agora, e mais adiante, se for o caso, se coloca aí sanções contra a Rússia, julga o caso todo e tudo mais, como você já possa imaginar. Só que o Zelensky não quer isso, né? Ele quer uma coisa totalmente diferente, quer um mundo perfeito, e por consequência, ele não vai conseguir isso. Bom, daí o que o Trump fez? Falou o seguinte: olha, sabe essa ajuda financeira que que os Estados Unidos deu até agora? O cidadão americano, ele está trabalhando que nem um louco para pagar imposto, e esse imposto é usado para ajudar você. Então eu estou te ajudando e ainda assim você não quer seguir o acordo que eu quero cumprir. Então tá, então eu vou parar de te ajudar. Então eu não estou tirando esse peso das minhas costas e fica você aí para decidir com a Europa, com quem quer que seja, o que você vai fazer. Se a Rússia quiser invadir, beleza, eu fiz a minha parte. E o próprio Trump falou, né? Volte aqui quando você estiver disposto a negociar. Com isso, ele vai aplicar sanções à Rússia? Sim. Seguindo nessa linha, ele vai aplicar sim sanções à Rússia, mas eu acredito que o Zelensky vai voltar antes para negociar, tanto é que ele já fez uma publicação falando que está disposto a negociar com os Estados Unidos. Ele só quer ter algum benefício a mais. Qualquer vírgula a mais que ele tiver agora nesse acordo com o Trump já vai servir para ele para dizer, tá vendo? Eu consegui negociar. Só que o próprio Trump falou, você tem mais cartas na mão, meu amigo. Você não tem nada, não tem como você exigir mais nada. O que você pode me oferecer para a Rússia, que é o seu agressor, para encerrar isso? Não tem, a Ucrânia não tem nada a oferecer nesse momento. É o justo? Não é o justo. É o correto? Não é o correto. Mas é a única são essas alternativas. Ou segue na guerra e escala o conflito, ou encerra agora. Ou prolonga esse negócio e mais milhares de vidas vão ser perdidas. Então eu acredito que com isso, provavelmente nas próximas horas, o Zelensky ele vai retornar, nas próximas horas ou nos próximos dias ele vai retornar aí à negociação. Mas comenta o que você acha a respeito do assunto, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like no vídeo. Até mais!